O governo do Distrito Federal deu início a um projeto piloto de vídeo monitoramento em passagens subterrâneas aqui na área central. A iniciativa prevê, nessa fase inicial, o monitoramento por câmeras em 4 passarelas subterrâneas, uma na Asa Norte e 3 na Asa Sul. E quem vai trazer todos os detalhes, é meu querido Bruno Silveira. Bruno, é uma boa notícia, né? Porque nós vivemos um tempo aí em que até as passarelas não tinham condições das pessoas transitarem. E agora, depois da revitalização, nós mostramos aqui o ano passado algumas revitalizações de passarelas subterrâneas aqui da Asa Norte e da Asa Sul. E agora está chegando a modernidade, o vídeo monitoramento, para que as pessoas possam se sentir ainda mais seguras ao atravessarem essas passarelas, né, Bruno? Seja bem-vindo, boa tarde. Exatamente, Tony. Uma boa tarde novamente para você, para quem está nos acompanhando. Monitoramento 7 dias por semana, 24 horas por dia, tudo integrado na grande central de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. A gente, como você lembrou, por muitos anos, passar pelas passagens subterrâneas aqui do plano piloto era um sinônimo de perigo, porque as pessoas reclamavam. Faltava segurança, faltava infraestrutura, faltava iluminação pública, então muitas vezes a pessoa ela preferia se arriscar, atravessar ali o eixinho e o eixão por entre os carros, correndo um risco de vida, porque às vezes era mais seguro passar ali por entre os veículos do que passar então por essas passagens subterrâneas. Mas desde o ano passado, desde outubro, quando essas passagens revitalizadas, com pintura, com iluminação, com acessibilidade, elas foram sendo entregues à população, a população foi voltando então a frequentar o espaço destinado aos pedestres e agora mais um recurso de segurança. Como você falou, Tony, esse é um projeto piloto, nós estamos em fases de testes para esse sistema de segurança. Então, na 103/203 Norte, essas câmeras de segurança já estão funcionando. Nós estivemos lá hoje, conversamos com algumas pessoas que passam por ali, inclusive um senhor conversou comigo, o senhor Raimundo, é chefe de cozinha num restaurante ali, passa todos os dias, ele desce do eixinho de cima até o eixinho de baixo, precisa cruzar aquela passagem e ele gostou muito dessa novidade, porque segundo ele, vai trazer uma sensação ainda maior de segurança, tendo esse monitoramento. E isso é verdade, Tony, porque a gente sabe que essas câmeras, um dos objetivos, claro, além de se houver alguma ocorrência, é capturar o momento dessa ocorrência, mas essa câmera, segundo a Secretaria de Segurança, ela acaba inibindo ações de criminosos ali naquela região. Então, é um fluxo muito grande de pessoas o dia inteiro, principalmente nos horários de pico, Tony. Ali no comecinho da manhã, pessoas que estão chegando para ir trabalhar e ali mais também do meio para o final da tarde com as pessoas que estão saindo ali dos seus empregos nessas entrequadras, seja nas quadras 100, nas 200, que precisam passar por ali. Então, é um recurso de segurança que vai ajudar e muito essas pessoas. Nós estivemos hoje também, Tony, com o subsecretário de Modernização Tecnológica da Secretaria de Segurança aqui do Distrito Federal e ele falou um pouco para a gente sobre como que vai funcionar isso, esse sistema de segurança. Então vamos ouvir o que disse o Tenente Conte sobre essa inovação dessas câmeras que começaram a funcionar já nessa semana aqui primeiro na Asa Norte e depois eu volto para explicar como é que vai funcionar o resto desse monitoramento na Asa Sul, Tony. Mas vamos ouvir o Tenente. A presença das câmeras, ela trabalha em 2 pontos. Primeiramente, a prevenção, que a presença da câmera ali já inibe, né, às vezes a intenção de alguém de fazer algo, cometer algum delito. E também, posteriormente, na identificação, caso ocorra algum delito, algum furto, enfim, qualquer anormalidade, depois a gente tem, com essas imagens, a gente consegue identificar no fins de investigação e procurar os responsáveis. E olha só, Tony, a gente ouviu o tenente falando sobre essa questão de furtos, de delitos, de ocorrências que possam vir a ocorrer. Como eu falei, são 24 horas de monitoramento durante todos os dias da semana. E essas imagens, elas ficam armazenadas no servidor lá da central de vídeo monitoramento por 30 dias. Então a polícia pode ter acesso a essas imagens caso ocorra alguma ocorrência nessas áreas. Como eu falei, são 4 passagens subterrâneas que vão contar com esse sistema de
segurança num primeiro momento. Começou então pela Asa Norte, na 103/203, e isso vai se estender até a Asa Sul, Tony. Na 101 e 201, na 103/203 e na 105/205 lá na Asa Sul. Lembrando que essas são passagens subterrâneas onde não tem as estações do metrô. As estações do metrô, elas têm uma passagem subterrânea que é um pouco mais diferenciada, com uma iluminação, uma estrutura melhor. Então nessas não vai ser necessário esse sistema de monitoramento, justamente já por conta dessa infraestrutura muito boa que se tem, onde tem essas estações do metrô. Então nós temos essas 4 primeiras passagens nesse projeto piloto, mas a ideia, Tony, é estender isso em todas as passagens subterrâneas, seja da Asa Sul e também da Asa Norte, porque é um recurso que vai ser muito importante. O primeiro passo já foi feito, que foi aquela revitalização, de colocar uma iluminação pública melhor, de revitalizar ali o chão. Tinha passagens subterrâneas com aqueles blocos, aquelas pedras que já estavam soltas, tinha muito buraco, não ajudava ali na acessibilidade de, por exemplo, pessoas com condições especiais ou idosos. Então, foi um primeiro passo e agora a gente entra, então, Tony, com essa questão do monitoramento que vai ajudar e muito, não só no controle dos pedestres ali, mas também na identificação de futuras ocorrências, viu, Tony? Então, uma ótima notícia que vai começar a se espalhar, a gente espera o quanto antes aqui na capital com esse sistema de monitoramento, viu? E estava precisando. Tava precisando mesmo, viu, Bruno? Esse tomara que seja só o início, para que todas as passarelas subterrâneas possam contar com vídeo monitoramento, e esse vídeo é acompanhado direto lá no Centro de Monitoramento da Secretaria de Segurança. Agora, o que dá tristeza de ver as imagens aí, nós mostramos algumas passarelas sendo revitalizadas e no dia seguinte, vândalos pichando, sabe assim, aqueles espíritos de porco, aquelas mentes e almas sujas que só pensam em degradar o patrimônio público, realmente é muito triste de ver. Mas acredito que agora, Bruno, com essas imagens, com essas câmeras, que terão 4 câmeras agora em cada passagem subterrânea, né, Bruno? 2 voltadas para o eixinho L, 2 voltadas para o eixinho W, portanto, nós vamos ter um pouco mais de segurança, né? Um pouco mais de tranquilidade para as pessoas que precisam atravessar entre o eixo L e o eixo W, atravessar todo o eixão. Porque, historicamente, quantos acidentes nós não já mostramos nos nossos telejornais aqui de pessoas que se aventuram justamente pelo medo, né? Então, se aventuram a atravessar uma pista de alta velocidade, que é o eixão, por cima, porque tem medo de atravessar por baixo por conta da insegurança. Agora, pelo menos com a revitalização e com as câmeras filmando o tempo inteiro, eu acredito que vai inibir os marginais, as pessoas que agem para destruir o patrimônio público e também para causar ali pânico às pessoas que precisam atravessar nessas passarelas, não é isso, Bruno? É isso, Tony. Você falou sobre a pichação, a gente teve mais cedo lá na 103 Norte e a gente consegue ver já muitas pichações. O pessoal, quando fez essa revitalização, contratou uma série de grafiteiros para fazer desenhos ali, mensagens motivacionais, institucionais, de apoio ali para as pessoas que estão passando, de defesa da mulher, de defesa dos direitos humanos, mas a gente já consegue ver algumas pichações agora com essas câmeras. Esses pichadores que forem lá atrapalhar o grafite desse pessoal que fez esse trabalho de revitalização vão então ser pegos por essas câmeras. E nesse tempo que a gente teve lá, Tony, como você falou, são 4 câmeras em cada dessas passagens subterrâneas. São 2 voltadas na entrada e na saída da passagem no eixinho de cima e mais 2 câmeras na entrada e na saída do eixinho de baixo. Então é um monitoramento completo dessa estrutura para que as pessoas tenham mais segurança, e isso vai se estender então até o final da Asa Norte e também da Asa Sul. E aí, Tony, é importante a gente reforçar que aqui no DF hoje, segundo o Tenente Conde, que ele conversou com a gente, ele explicou que tem cerca de 1.300 câmeras de monitoramento em toda a capital. E essas câmeras que foram instaladas nessas passagens subterrâneas vão fazer parte, então, desse complexo de vigilância que tem aqui no DF. E é importante a gente ressaltar também, Tony, que além dessas passagens subterrâneas, que vai começar pela Asa Norte, depois a gente vai ter mais 3 na Asa Sul, a vigilância, o monitoramento aqui,
ele vai se estender até a área da saúde, porque o hospital de base, o hospital de Santa Maria e também todas as UPAs, as câmeras de segurança que estão nesses hospitais e nessas UPAs, elas vão transmitir essas imagens em tempo real também para essa central de vídeo monitoramento. Então vai ser uma segurança completa por toda a nossa cidade para garantir ainda mais a segurança da população. Enquanto eu estava lá na 103 Norte hoje à tarde, eu conversei com a dona Graça, que ela estava me contando que no final do ano passado, ela estava passando por ali, no finalzinho da tarde, saindo do serviço, ela que é auxiliar de cozinha, ela sofreu uma tentativa de assalto e já com a passagem revitalizada. Ela deu sorte que o criminoso que tentou roubar ali o celular dela, tinham outras pessoas passando por ali que conseguiram impedir esse furto, mas ela quase sofreu um assalto. Então a gente espera que com essas câmeras de segurança, esse monitoramento em tempo real, de forma completa, com essas 4 câmeras, pegando todas as entradas e saídas das passagens subterrâneas, a gente espera então, como disse o tenente-coronel Conte, que primeiro iniba esses criminosos, para que eles pensem 2 vezes se vale a pena ou não cometer um crime por ali, porque está tudo monitorado. E se eles insistirem no erro e cometerem então esses crimes, essas atrocidades que a gente já cansou de ouvir relatos que aconteciam ali nessas tesourinhas, desde tentativas de estupro, tentativa de assalto, tráfico de drogas, tudo isso com essas câmeras agora, o que acontecer ali tem esse monitoramento em tempo real e o mais importante, essas imagens, elas ficam guardadas no sistema, então, de vídeo monitoramento da Secretaria de Segurança por um prazo de 30 dias, então tem um monitoramento e se tiver alguma ocorrência, essas imagens vão ser repassadas para a polícia, tanto a Polícia Militar ou a Polícia Civil, para que eles então façam diligências e investigações sobre esses crimes. Então, uma novidade muito positiva em estágio inicial de testes nessas primeiras 4 passagens subterrâneas, lá na Asa Norte, na 103/203, na Asa Sul esse serviço vai se estender até a 101, 201, 103, 203, 105, 205. Essa estrutura nessas estações da Asa Sul, Tony, inclusive, ela já está pronta, já está tudo montado. A Secretaria de Segurança e a Nova Cap agora estão dependendo só de um ajuste da Neoenergia para que ela consiga, então, fazer o fornecimento de energia elétrica até essas câmeras para que elas possam, então, funcionar. Mas isso deve ser resolvido já nos próximos dias e quando a gente tiver essa situação das câmeras de segurança funcionando lá na Asa Sul, claro, a gente volta aqui no Brasil Urgente para trazer mais essa boa notícia, então, para a população do DF que por muito tempo sofreu com a violência nas passagens subterrâneas, mas que agora a gente consegue ver, Tony, que a situação está melhorando e está mudando para melhor, viu? É isso mesmo. E aí é importante a gente dizer aqui que essas imagens ficarão armazenadas e que se o engraçadinho ou o bandido ou o marginal tentar cometer qualquer crime nessa área, certamente ficarão famosos também aqui na tela do Brasil Urgente, que a gente acaba também divulgando essas imagens. Não é isso, grande Bruno Silveira? Obrigado pela sua participação, pelas suas informações e eu te chamo amanhã. Um forte abraço a você, Bruno. Bom, gente,